Bem-vindos a mais um podcast da Brasil Connection. Antes de mais nada, eu queria parabenizar toda a equipe da Brasil Connection, Bruno Man, em nome do Bruno Man, toda a equipe da Brasil Connection, porque na última semana nós saímos no Valor Econômico e saímos em pequenas empresas e grandes negócios. Com grande orgulho eu comunico isso a vocês. Muito obrigado por todo o esforço e todo o empenho de cada um. Obrigado aos convidados que vieram até aqui e meu muito obrigado ao Pedro Rafael que está aqui hoje e faz parte dessa história agora. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Vitor? Prazer estar aqui com vocês. Parabéns aí pelo que conseguiram aí no Brasil Connection, o pequeno negócio de grandes ideias. Como que é? Pequenas empresas, grandes Pequenas negócios. empresas, grandes negócios e também no valor econômico. Muito orgulho de todos nós, de toda a equipe. Pedro, se apresenta aí para quem não te conhece, por favor. Não. Sou o Pedro Rafael, sou formado em Relações Internacionais, sou jornalista também, sou empresário. Tive 14 anos de gestão pública na vida, só tenho 33, então faço as contas. Fui, desde muito jovem, grande participante e ativista do associativismo também, tanto que aos 22 anos fui eleito o mais jovem diretor da história da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que hoje já tem 216 anos de existência, desde a época de Dom João VI no Rio de Janeiro. E aí você vê todo o crescimento, todo o desenvolvimento da associação comercial em paralelo com o nosso país, né? Lá já fui vice-presidente por 2 anos, também refundei e presidi o Conselho de Jovens Empresários da associação comercial e atualmente continuo no Conselho Diretor, já eleito, reeleito, já há 11 anos, e também estou como vice-presidente de comércio exterior. Além disso, estou atualmente como presidente da Associação de Jovens Empresários do Rio de Janeiro, do Estado, e diretor da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Enfim, resumindo aí meu paralelo do associativismo, e na gestão pública, fui da Prefeitura 3 vezes, na Secretaria de Conservação Pública e Meio Ambiente, fui da Rio Luz, fui da Conlurb, também estive como consultor para o CLP, Centro de Liderança Pública, e Ministério da Economia em Brasília, em 2019, na reforma da Previdência. E mais recentemente estive, não sou mais, assessor do senador Carlos Portinho aqui do Rio de Janeiro. Caramba, posso fazer uma brincadeira? Pode. Tem alguma coisa que você não faz? Algumas. Tudo que foi ilícito e ilegal eu não faço. Tá certo. O que te despertou interesse nessas áreas, tipo relações internacionais, jornalismo? Vitor, a questão é desde a infância mesmo, né? Eu, quando criança, eu sonhava em ser médico. Meu avô foi um grande médico, não por ser meu avô, não digo por ser neto dele, mas pela carreira que ele teve, então eu sonhava em ser o neto, já que nenhum filho foi médico, eu sonhava ser o neto que fosse médico. Ele me fez não ser médico. Então, mas graças a Deus, 2 primos meus estão indo, já estão na faculdade de medicina, o que me traz muita alegria. Mas ele me fez enxergar que talvez meu caminho fosse outro. E o outro são das relações internacionais. Eu, desde pequeno, cresci nesse meio. Minha mãe é uma venezuelana, meu pai carioca. Então, cresci no meio das relações internacionais, não porque minha família é binacional, mas porque eu via, desde meus pais aos meus tios e avós, que as relações internacionais são fundamentais, tanto para as nossas relações quanto para o mundo. Então, assim como a medicina, relações internacionais também é uma vocação. Então, em jornalismo, tirei o DRT como jornalista, que fui dono do Boletim da Liberdade, não sei se você já ouviu, eu Conheço. fui um dos fundadores e dono, até 2023, quando passamos para o atual dono. E tive uma rádio também nos Estados Unidos, focado na comunidade brasileira nos Estados Unidos. Então, ali foi uma passagem mais rápida, fui mais um investidor inicial, e aí fiquei de sócio por um tempo. E aí depois, quando já estava estabilizada a rádio, eu vendi minha participação para outros sócios. E como é que era essa comunicação na rádio? O que vocês abordavam no conteúdo? Era muita música brasileira, né? Porque o foco era e continua sendo a comunidade brasileira e também, obviamente, notícias sobre o Brasil. E você ali tem uma comunidade que pega da Califórnia
até um pouco além de Boston, né? Mas majoritariamente essa área, e óbvio concentrando ali também Flórida e Texas. E obviamente passando por Nova York, mas está lá perto de Boston. Então você tem uma costa aí, uma longa estrada de ponta a ponta com muita variedade, muita notícia. Então a gente botava muita notícia, muita música brasileira e notícias não apenas do que acontecia com os brasileiros lá, mas principalmente notícias aqui do Brasil. E como o americano, através dessa sua experiência, enxerga o Brasil? Passando as notícias do Brasil através da comunidade, da sua rádio para os americanos, como é que eles enxergam o Brasil? Que visão eles têm? Não, o americano, classe média, média alta, veem o Brasil sempre como um potencial país. Isso aí não tenha dúvidas. Então, mas o nosso foco, eu não consigo te dimensionar, metrificar a quantidade de americanos que ouviam a nossa rádio. Isso aí eu nunca fiz uma pesquisa. Então, qualquer coisa que eu falar aqui para você, eu vou estar mentindo. Mas desde o começo a nossa rádio foi amplamente ouvida em todos os pontos dos Estados Unidos. Então isso demonstra que há muitos brasileiros lá interessados em manter suas raízes fincadas com o nosso país. E você está indo no Boletim da Liberdade? Não, isso aí há 2 anos e meio. Mas é a sua experiência atuando no jornalismo? Que tipo de tema vocês abordavam no Boletim Muito política, né? Economia e, obviamente, eu sempre puxava um pouco a sardinha para o lado internacional. Então, esses 3 pontos fundamentais. E o que você enxerga, como é que está o Brasil de políticas econômicas em relação a esses outros países? Como é que você enxerga? Depende em relação a quais outros países. A gente ainda não está pior nem mais que a Bolívia nem a Venezuela, mas comparado com outros países, a gente vai estar pior, com certeza. Quanto à política econômica, Vitor, assim, eu prefiro nem ficar comentando muito, porque senão a gente vai ter que fazer um podcast só sobre isso. Sim, verdade. Mas o nosso país está de mal a pior. Então, independentemente de governos, presidentes e partidos, enquanto nós conseguimos crescer durante a pandemia, hoje nós estamos caindo. E isso não é questão apenas do atual momento, é questão também de quem preside o Ministério. Enquanto nós tínhamos um tremendo, brilhante economista, hoje nós temos... Um curioso. Você passou pelo Renova Brasil, né? Passei pelo Renova BR. Como isso influenciou sua visão sobre a gestão pública? Muito interessante, né? Porque você ali, eu já estudei em 15 países. Eu dei palestra em 15 países. Mas quando nós aprofundamos o estudo sobre o nosso próprio país, a curiosidade só vai aumentando e os argumentos e as evidências que nós aprendemos a capitalizar, a enxergar de outra maneira, é muito importante para qualquer coisa que nós formos fazer. Então, o Renova é uma escola real de como olhar para a política fora dela e, caso você esteja dentro dela, como poder aprofundar mais ainda as boas práticas e experiências para a política. Então, você disse que estudou em 15 países. O que você pode observar nos outros países que você estudou que a gente poderia trazer para cá de positivo que daria para aplicar no modelo brasileiro respeitando nossa cultura? Isso é muito complicado fazer, Vitor, porque você não tem como aplicar aqui o modelo americano, nem o modelo tcheco, nem o modelo chinês, nem o modelo peruano, nem o modelo costarricense. Paraguai ainda não estudei, mas costarricense, não tem nem o dominicano, porque o Brasil é um país tão grande que você não consegue aplicar o modelo de outro país aqui, senão nós já teríamos superado a Coreia do Sul na educação, já teríamos superado a China na industrialização, já teríamos superado a Índia na tecnologia, já teríamos superado tantos países que aqui seríamos não uma futura potência, seremos o primeiro país do mundo em todos os quesitos. Então, o brasileiro tem que parar de pensar que vamos pegar o modelo de tal país e aplicar aqui. Não tem como.
O que você tem que fazer é acabar com a corrupção e, cara, diminuir os bel-prazeres da política e do político. Porque é muito fácil você ser político enquanto muita gente lá fora está passando fome. Você tem que pegar esse modelo, sim, aí da Dinamarca, da Noruega, de outros países, quanto à gestão pública local. Enquanto o Brasil, que nunca vai diminuir a sua dimensão, mas enquanto o Brasil continuar sendo esse elefante branco, aonde nós estamos isolados dos políticos e eles fazem o que querem, nada vai mudar. Então, o final da sua fala é o espírito do que eu queria te perguntar. Sobre os políticos, nada vai mudar. Refletindo sobre isso, eu penso o seguinte: será que não falta renovação política, eu diria, em todas as áreas? Porque a gente olha para o Congresso, a gente vê carreira. Pessoas que estão lá 10, algumas até 20, se não me engano, anos no Congresso Tem Nacional. gente há 40. 40 anos no Congresso Nacional. E quando a gente olha para as eleições, eu não quero levar para o âmbito do executivo presidencial, por conta de polêmicas e tudo mais, para a gente preservar a empresa aqui, mas olhando para prefeituras, governos, em via de regra são sempre os mesmos, né? A população levando as mesmas pessoas, com as mesmas práticas, com as mesmas conversas, com a mesma politicagem para o segundo turno. Como é que você enxerga isso? A gente tem que começar justamente de trás para frente, aí no sentido que você estava falando. A população sempre leva os mesmos, certo? Você acabou de falar isso. Sim, sim. Vamos lá. Por que a população sempre leva os mesmos? Mas em 3 anos, ou em 3 anos e meio, a população só reclama dos mesmos. Verdade. Então tem alguma coisa errada nessa relação. Se eu passo 3 anos e meio reclamando do ABC, e na eleição seguinte eu tenho como candidatos o ABC E o D? D, E, F, por que eu não coloco D, E, F como eleitos e tiro o ABC? Aí que está a questão. Entendeu, Vitor? A população, ao mesmo tempo que ela reclama, ela se faz com uma cegueira de cavalo. Ela não enxerga o problema que ela mesma se causa. Porque ela reclama por 3 anos e meio, mas reelege. Então você falou do Congresso Nacional, mas aqui na Câmara Municipal do Rio você também tem vereadores há 30 anos. Sim, verdade. Os mesmos. Verdade. Então, na Alerj já não tem tantos. Já são menos, o que tem tanto tempo. Mas mesmo assim, tem alguns ali que já são dinossauros. É importante ter a renovação. E por isso eu concordo muito e apoio a reforma eleitoral que estava sendo discutida, pelo que eu sei que foi aprovada, de não ter mais reeleição para alguns cargos. Aumenta um pouco o mandato, inclusive sou a favor de você botar o mandato ali de 5 ou 6 anos para alguns cargos, mas não ficar reelegendo ad eterno. Então, por exemplo, o presidente do México, ele é eleito a cada 6 anos. Isso pode ser uma prática adotada. E ele tem mais tempo para trabalhar, com mais calma. Porque são 4 anos. O primeiro você está olhando as contas do passado. O segundo você está fazendo os projetos para o futuro. O terceiro você está buscando dinheiro para fazer os projetos. O quarto você já está em reeleição. Está tentando se reeleger, é verdade. Então, assim, é ridículo. O sistema político brasileiro é ridículo. Então, se você quer realmente mudar, muda desde o começo. Tem a grande gincana também de partidos, né? Que é um incentivo, tipo, ano que vem tem cláusula de barreira para os partidos. Todos eles estão pensando em sobreviver. Muitos deles vendendo desculpa a expressão, mas vendendo a mãe para romper com essa cláusula, né? E fomenta mais e é um ciclo, né? Porque tem os dois lados da questão. Tem um lado que é parte, sim, nossa, da população, e a parte também do sistema como ele é, da operação como ela é. O cidadão, ele vende o voto, o cara compra o voto, e a gente se mantém nesse ciclo aí. Mas imaginando que você amanhã, não que eu esteja fazendo campanha para você, ele não é candidato a nada. Não sou nem filiado a nenhum partido. Mas num cenário hipotético, você é eleito deputado federal. Você é eleito deputado federal. Amém. Que tipo de políticas você implementaria
ou tipo de leis você revogaria? Ou quais medidas você tomaria para melhorar o turismo aqui na cidade do Rio? Eu falei deputado federal como exemplo, pode ser vereador, deputado estadual, ou algum Não, que cargo. bom que foi federal, porque eu acho que casa bem com o que que eu vou responder. Você recentemente viu, todo mundo aqui viu, ainda em outubro, a mega operação que teve nos completos, né? Alemão e Penha. Mas da onde vem a raiz desse problema? Porque o estado do Rio de Janeiro não é produtor de drogas. Aqui agora que você está descobrindo algumas localidades que montam armas. Mas tudo isso vem de fora. E a maioria vem da fronteira Brasil-Paraguai, Brasil-Bolívia, vem daquelas fronteiras. Então de nada adianta fazermos essas operações, mesmo que seja todo dia. Todo dia vai ter novos soldados do crime. Todo dia. Porque o dinheiro vai falar mais alto. Infelizmente são crianças que acabam se acomodando e acham que não vão ter futuro, e o futuro é pegar uma arma e ir para o exército do bandido. Infelizmente. Não estou sendo contra a operação. Acho que é importante você fazer as operações, é importante você correr atrás desses bandidos todos, mas isso nunca vai ser resolvido se você não monitorar e ter uma inteligência na fronteira. Isso não vai ser resolvido, em hipótese alguma. Então, a partir do momento que você bota o Exército, a Polícia Federal, cria uma cooperação que teoricamente existe entre Brasil e Paraguai e tal, mas que você realmente faça um monitoramento do que está acontecendo na fronteira e por onde está chegando essas armas e drogas no Rio de Janeiro, você começa a resolver parte do problema. A outra parte do problema, inclusive estou para escrever um artigo sobre isso, vou dar aqui como spoiler, são quem são os armeiros, os treinadores das facções. São garotos jovens que serviram e vão para o tráfico depois que não tem para onde ir. Serviram as forças, aprenderam e aí vão para o tráfico. Mas ao mesmo tempo você tem milhares de PMs, policiais, seja até civis e militares, fazendo trabalho administrativo. Então nós pagamos o salário de jovens para aprender, pagamos salário de policiais para ficarem no administrativo, e aí o que aprende vai para o tráfico, e o cara que tem que ser pago para fazer segurança está dentro de uma sala. Então tem alguma coisa muito errada aí. Não é só você fazer uma operação, é você olhar o que está acontecendo. Sim. É todo um complexo de decisões que tem que ser feitas. Tem um todo, né? Claro. A gente está num período de polarização tão grande que é tipo, ou é só fazer a operação e entrar, ou nega a operação e é só o lado de cá. Claro. Né? Mas E tem as aí eu coisas vou te direcionar para a resposta para o que você me perguntou, o turismo. Cara, a partir do momento que você tem mais policial na rua, você tem mais o quê? Segurança. Isso te dá o quê? Sensação. Então, eu quando fui membro do Conselho Municipal de Turismo da cidade do Rio, que o secretário era o Bruno Casuhiro, que você conhece, eu fui eu era membro representando a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Isso ali em 2021, 22, por ali. 21, 22, né? Na virada ali. Uma das primeiras reuniões, se não a primeira, foi dito o seguinte: qual é o problema da imagem do Rio de Janeiro para o turismo? Que os jornais só falam mal de nós. Isso nós, em que ano? cidade. Em que ano? 21, 22. Qual foi a primeira ação que foi tomada ali, se eu não me engano, ou das primeiras? Buscar fazer com que o meio de comunicação, que é o famoso quarto poder, não continuasse falando tão mal do Rio de Janeiro. Porque Sergipe é mais perigoso, São Paulo é mais perigoso, se você olhar em números. Mas por que as pessoas falam que o Rio de Janeiro é a cidade mais perigosa do Brasil? Porque as outras cidades não são tão comentadas. O que acontece no Rio de Janeiro é vitrine. Então nós temos que olhar para isso, olhar a segurança da cidade, fazer sim os cinturões de segurança que tanto já foram ditos,
mas olhar para a cidade como um todo. Você acha que essas notícias elas podem ser uma espécie de sabotagem por bairrismo? Eu Ou a acho teoria que não faz sentido que seja, sabe por quê, Vitor? Porque o Globo é da onde? O jornal. Rio, A TV Globo é da onde? Rio, A Band tem sede aonde? no Rio, A Record tem sede aonde? no Rio. O SBT é teoricamente a paulista, mas Silvio Santos era carioca, mas tem sede no Rio também. Tem estúdios. Então, assim, cara, você vai sabotar sua própria cidade? Não faz sentido, mas também pode ser também uma espécie de sensacionalismo que para prender a audiência. Pois é, não, mas aí são idiotas. Tem tanta coisa boa e coisas que podem ser até ditas, mas desculpa, mas não precisa dar esse sensacionalismo que faz o Rio perder. Até porque o Rio, naturalmente, ele foi destinado a ser um sucesso, porque ele é a vitrine do Brasil, né? Pro mundo. Você olha nos filmes, Velozes e Furiosos no Rio. Uma cena do Cristo Redentor ali, do Pão de Açúcar, do Bondinho. Realmente não faz sentido. Mas aí Velozes e Furiosos traz turistas para o Rio. Porque você usa o Rio como... Não, positivamente, tô falando Exato. positivamente. Positivamente. Agora eu queria falar de empreendedorismo, turismo e juventude. Né? O que você acha dessa nova geração de empreendedores que vem aí? Como é que eles podem ajudar o setor turístico do Rio? Cara, o turismo é um setor que nunca vai acabar em teoria, né? Você, óbvio, tem que se acomodar às realidades. Acredito muito que, assim como o comércio e o comércio varejista e o setor de bares e restaurantes são os primeiros maiores empregadores, o turismo também pode ser. Você precisa organizar. Você sai do metrô Largo Machado, Amazônia. Você sai do túnel Rebouças para pegar o Cosme Velho, é outra zona. É um monte de pessoas pulando em cima dos carros ou das pessoas no Largo Machado para oferecer turismo para o Cristo ou para outros lugares também. Se fosse organizado, não ia ser aquela zona. Então acho que empreendedorismo e turismo tem tudo a ver. E jovens, eu acho que o gênio que conseguir organizar as zonas que tem pela cidade vai deslanchar rápido. É isso aí. E quais são os desafios para investir e inovar no setor turístico? Cara, o certo é falar burocracia, né? Mas eu falo a verdade, a burocracia. Como assim? Você começa a criar empecilhos para tudo. Você para abrir empresa, agora já não está tão complicado. Agora você pode fazer um auto-alvará, digamos assim, né? Você assina uma responsabilidade pelo alvará e aí um dia vão lá fiscalizar. Mas você tem tantos pormenores que muitas vezes implica a você ter um cadastro aqui, um cadastro ali. Você, para ter um carro, como para levar turistas, você tem que ter um cadastro, não sei em qual órgão que vai ter lá para falar que você está autorizado a levar pessoas. Mas se eu não tiver o carro e pegar o Uber, vai dar no mesmo. Então é um monte de burocracias, empecilhos que você vai criando. E quando você vê, é uma folha que vem daqui do começo da mesa até aqui, de ponta a ponta, que é difícil cumprir. Dificilmente você vai ver empresas médias e pequenas no Brasil 100% legais. Essa é a verdade, cara. A burocracia, ou melhor, a burocracia, ela te impede a fazer tudo certinho. Ela te obriga a... Quantas vezes você... Não sei se você já ouviu, né? Eu já ouvi muita gente falando: ah, mas se você quiser a nota, tem um acréscimo aí. Porque as pessoas não querem ficar declarando, mas aí você vem e começa a taxar mais ainda quem ganha mais. Então é um monte de ponto, Vitor, que só prejudica mais ainda a classe baixa e a classe média. Porque o rico que é rico, cara, não é ele que vai resolver nada, ele paga alguém para resolver. Vamos partir desse princípio. E ele, se ele tiver que tirar o dinheiro dele para botar no país A, B ou C,
para ele pagar menos imposto, ele não está nem aí. Sabe por quê? Porque ele já tem dinheiro no país A, B e C. Ele só vai decidir se ele vai mandar para o A, para o B ou para o C mais ainda, em vez de deixar esse dinheiro rendendo dentro do país. Falando em burocracia, eu gostei dessa expressão. O Rio de Janeiro, em algum momento, ele já teve um pico assim positivo de liberdade econômica nesse setor turístico. Foi um exemplo de liberdade nesse setor turístico. E se já foi e em algum momento passou a ser burocrático, deixa eu inventar uma palavra também, como voltar a ser? Cara, eu acho que quanto menos você atrapalhar, você já está ajudando muito. Quanto mais facilidade você der, e não estou falando para você dar brecha para ilegalidades, isso jamais. Mas quanto mais facilidade você trouxer pro empreendedor, mais fácil vai ser. E falando em democracia, agora mudando de assunto, a polarização atrapalha em alguma instância o empreendedorismo? Cara, tem empreendedores que vão ganhar em cima da polarização, né? Então como que ela vai atrapalhar? Você acha que a Nike fazer aquela camisa vermelha é um exemplo disso? Cara, ela ficou falado por uma semana inteira de graça, né? Te garanto que muita gente foi lá comprar as camisas da Nike. Sim, sim. Então, assim, tô te falando não como analista político internacional, estou te falando como empreendedor. Tô olhando a outra versão, uma outra visão, entende? Se eles estavam realmente empenhados em fazer a camisa vermelha ou não, não sei. Porque também ficou essa dúvida na época, mas você pode ter certeza que o marketing que eles ganharam em cima disso foi enorme. Quanto que eles gastaram? Nada. Sim. Apesar, a gente não está fazendo aqui um julgamento se foi certo, se foi errado. Na verdade, olhando pelo lado o lado capitalista, pelo lado dos negócios, acho que foi um acerto da Nike, como você disse aí, falado de graça. E a Nike ganhava vendendo a verde e amarela e passou a vender a vermelha para quem não queria comprar verde e amarela. Enfim. Mas apesar disso tudo, nos últimos anos, a gente está em 2025, talvez nos últimos 13 anos, o brasileiro deu uma despertada para a política. Deu uma despertada. Você acha? Eu acho que pelo menos despertada que eu falo é interesse, não pesquisar Mas você não profundamente. acabou de falar que o cidadão acaba elegendo sempre os mesmos? Esses são quem decide a eleição. Quem não acompanha a política geralmente é quem decide a eleição. Eu não sei se o brasileiro acordou para a política, não. Eu acho que virou um tema, antigamente, um pouco tempo atrás, nos bares, nas mesas de família, as conversas geralmente eram sobre a novela das 9, o tema das conversas. Hoje a política virou meio que, por conta das redes sociais, um entretenimento. Mas também por causa da polarização. Também. Talvez um lado... Tem dois lados de se analisar a polarização, o positivo e o negativo, talvez. O positivo é que as pessoas começam a conversar sobre política e os escândalos de corrupção hoje são muito mais falados, o cara fica muito mais marcado. Não estou dizendo que seja punido, são duas coisas diferentes, mas fica marcado e nem sempre é punido na urna também. Mas tem um lado negativo que a discussão está emburrecida, que leva as pessoas a votarem mal, né? Mas como você vê a evolução, se é que teve, do debate nos últimos 10 anos, por exemplo? Cara, eu tô aqui te provocando, mas eu acho realmente que teve uma evolução na conscientização política. Óbvio que essas camadas ainda estão muito naqueles mais esclarecidos, naqueles que realmente buscam estudar a questão política, mas continuo batendo na tecla que mesmo assim você pode ser o melhor candidato do mundo, você pode conseguir falar com 10 mil pessoas em uma campanha, mas você não vai ter 10 mil pessoas, 10 mil votos.
pelo seguinte, porque desses 10 mil, 5 mil ou conhece outro candidato, ou é amigo ou família de algum candidato, ou algum amigo muito próximo ou alguém familiar é amigo ou família de algum candidato, que acaba pedindo, pô, ajuda esse amigo aqui e tal. Então você pode ser o melhor, mas mesmo assim, com toda a conscientização política, você vai acabar não sendo eleito. E qual é a melhor forma de conversar com aquele eleitor que eu falei no início? Essa é a pergunta de milhões, tá? Acho que a maioria das pessoas não saberia responder. Mas conversar com aquele eleitor que o voto dele é uma troca de favor. Quais argumentos você tentaria convencê-lo, talvez não a votar em você, mas que aquilo tá errado, mesmo? Não, se bem que ele sabe que tá errado, né? Mas, tipo assim, de tentar convencê-lo a parar. O que você falaria? Imagina que eu sou esse eleitor. Então, primeiro não é questão só do argumento. Porque argumento você pode ter muitos, você pode ser um mal-humorado. Acho que a primeira coisa é você ser autêntico. Seja você. E aí sim, primeiro você não tem que ficar tentando destruir o outro candidato. Você tem que mostrar que as suas ideias serão boas para ele. E no final mostrar, eu sou autêntico, as minhas ideias são boas para você, e quem está não serviu até hoje. Por que vai servir agora? Me dá uma chance. Certo. Olha que essa consultoria aqui vai ser cara, hein? É isso aí. Agora, mais uma vez falando de população, a qual eu faço parte, a gente tem problemas muito sérios com a questão da limpeza da cidade, né? Nas viradas do ano, e tá chegando a hora, né? A gente tá em novembro. Geralmente o 1º de janeiro é assustador na praia, como a praia tá imunda, porque a população sujou. Eu já vivi isso. E Como com LURP. você trabalhou lá? Pô, fala um pouco aí da sua experiência. Pode terminar aí eu conto. Beleza, implica na resposta, então, a sua experiência. Que tipo de políticas podem ser aplicadas para, pelo menos, inibir essas pessoas de sujarem as praias, as ruas, as praças? Aí a gente vai entrar numa utopia, né? Porque as pessoas acabam bebendo muito. Tem muitos que ficam acampados. Vamos focar aqui em Copacabana, que é a princesinha do mar, né? Onde todo mundo enxerga, olha, observa. Mas tem muita gente que acaba acampando, muita gente acaba bebendo muito e acaba não raciocinando que é necessário jogar aquele lixo fora. Isso é um grande erro da população e que, cara, dificilmente isso vai ser mudado. A Conlurb é a maior empresa de limpeza urbana na América Latina. São 20 ou mais mil, acho que são mais de 20 mil funcionários. Os seus 95% eu diria que garis. E não é só o ano novo. Tem carnaval 1 mês e meio, 2 meses depois. Esse ano de 2026 vai ser 1 mês e meio. E você não tem só as praias para limpar. Você tem todas as ruas dos blocos. Claro. Você tem que virar na Marquês de Sapucaí. E é um trabalho que já começou a ser organizado. Não é tipo, galera, vamos todo mundo pra Copacabana. Vocês aqui pro Flamengo, vocês aqui pra Barra. Não. É um trabalho que já é organizado desde novembro, outubro. E ao mesmo tempo que está sendo organizado o Ano Novo, é organizado Carnaval, que é muito pior. Porque você tem blocos em todas as ruas, pelo menos na Zona Sul praticamente, em dias alternados, momentos diferentes, mas você tem. Então, enquanto você está tendo o mega bloco no aterro, você tem o cachorro cansado ali no Flamengo. E aí você tem o bloco das criancinhas no Largo do Machado. E além dos blocos, não são registrados. E é complicado. Sim. Então, esse é um tema muito sensível para a cidade,
Eu tiro o chapéu pros garis da cidade do Rio de Janeiro. Um alô aí pro nosso Renato Sorriso, amigo e irmão. Com ele eu estendo a todos os garis, porque eles fazem um trabalho incrível pela cidade. Mas de nada adianta. É a teoria da janela quebrada. Se um vê que está sujo, o outro não vai se importar, vai deixar mais sujo. A gente precisa ter a janela fechada. Não deixar a cidade suja. Isso não depende de um gari. Você nunca vai ter um gari para cada cidadão. E nem um guarda municipal. Você nunca vai ter um guarda municipal para cada cidadão, um guarda municipal para cada esquina. Então, o primeiro fiscalizador da cidade é o cidadão, para si mesmo. Não ensujar e não banalizar. Aí a cidade começa a andar certo. O Pedro veio aqui e ele usou uma frase interessante que foi: uma boa cidade para se viver é uma boa cidade para se visitar. Eu não sei se foi isso, se foi o contrário. Quando você falou dos blocos, né? Citou até uns que existem blocos clandestinos e tudo mais. E eu posso até esticar um pouco para alguns chamados pancadões que existem, não só na época de carnaval, mas no ano todo, que dificultam a pessoa que quer trabalhar no dia seguinte dormir, que vai precisar acordar cedo, às vezes uma senhora que tem um problema de saúde, algo do tipo. Eu queria que você comentasse essa situação que o carioca passa, não só o carioca, mas acredito no Brasil inteiro tenha esse tipo de coisa. Mas qual situação? Blocos clandestinos que vão até tarde da noite, que não deixam as pessoas dormir, às vezes a pessoa tá passando mal e tá ali com aquele barulhão, e esticando não só os blocos, mas os pancadões que duram o ano todo, que não deixam a pessoa dormir para acordar no dia seguinte. Qual medida deveria se tomar? Teoricamente você tem aí a lei dos juízes, né? Que agora esqueci o nome. Que define que você, por exemplo, na Praça São Salvador, em Laranjeiras, é uma baderna há pelo menos 10 anos. Pelo menos. E os moradores em volta ficam doidos. E aí? Mas ninguém chega e bota a ordem. A ordem seria fechar a praça? Cercar? Eu acho que não. Porque aí vai deixar um lugar feio. E a Praça São Salvador é muito charmosa. Muito bonita. Eu acho que falta conscientização da população. Você tem horários, você tem limites, você tem regras. E a população não enxerga isso. Essa população não enxerga isso. Então, Vitor, eu acho que a partir do momento que você impõe a rigidez da regra, eu acho que você começa a solucionar parte dos problemas. Óbvio, você também não pode ser um ditador. Tem que ter alguma flexibilidade em alguns momentos, em alguns locais. Mas tudo tem um limite. E é o que o cidadão, não estou falando só do Rio de Janeiro, mas no mundo, assim, estou generalizando, obviamente, se a gente olhar para outros lugares, a gente não vai ver essas badernas, mas o cidadão por si só, muitas vezes, acaba querendo infringir e flexibilizar demais os seus limites. Eu gostaria que você mandasse um recado para aquele jovem que está começando a vida agora, acabou de sair do ensino médio, que você desse um conselho para ele que tem o sonho de ser empreendedor, tem o sonho poxa, você apresentou seu currículo aqui no início, pô, dá para escrever um livro só com um currículo. Eu tenho 2 livros lançados. Pô, fala aí o nome deles aí, pô, divulga pro pessoal. A Venezuela e o Chavismo, análise e perspectivas sobre o chavismo na Venezuela, junto com Paulo Velasco, que é aí comentarista da Globo News. Escrevemos esse livro, lançamos em 2022. E ano passado, em setembro, lancei Um Rio para Todos. Então, com Maneiro. políticas públicas para a cidade do Rio, focado em 4 áreas, que são segurança pública, desenvolvimento econômico, mobilidade urbana e conservação. Ou seja, 4 temas que afetam diretamente o desenvolvimento econômico da cidade. O prefácio do Deltan Dallagnol, então, falando sobre como a corrupção afeta o desenvolvimento econômico de uma cidade. Então, tá aí. Quem quiser é só me mandar uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, que a gente faz chegar aí, né, para as pessoas. Pô, maravilha, maravilha. Aí agora, por favor, dá um conselho para esse jovem aí. Vitão, o que eu posso falar é o seguinte: a vida te dá as cartas
e você joga como quer, né? Então, pegue as cartas e faça o melhor jogo, porque se você ficar parado, nada vai acontecer. Se você achar que vão fazer por você, você vai ficar para trás. E eu sempre termino todas as minhas participações, seja uma palestra, podcast, qualquer lugar, uma frase que eu deixo de recado para todo mundo. Inclusive, é a frase que eu fechei meu livro do ano passado, Um Rio para Todos. E não tenha medo de pensar diferente. Tenha medo que pensem por você. Muito bom, muito bom. Geralmente eu faço um bate-bola para encerrar, coisa rápida, né? Qual o melhor país que você já visitou? Brasil. Pô, boa resposta, boa resposta. É, Agora, um país sem ser o Brasil, que é melhor para se viver e um que é melhor para se visitar. Isso vai depender muito do que você quer, né? E eu diria que Espanha. E melhor comida que você já comeu lá fora e a melhor que você comeu no Brasil, não necessariamente brasileira. Comida venezuelana. E aqui no Brasil? Comida brasileira? Uma que você comeu aqui no Brasil e uma que a venezuelana que você comeu venezuelana que você comeu no Brasil é a melhor que você comeu aqui no Brasil. Não. Venezuelana original, de lá, né? Ah, tá. E aqui no Brasil, uma que você comeu aqui, Mas sendo brasileiro ou de fora? tanto faz. Japonesa. É, Um sonho que você ainda não realizou, pode ser tanto na vida pessoal quanto profissional. Formar minha família. Beleza. Agora, o que é a vida pra você? Um grande sopro e a sorte das cartas jogadas pra gente jogar como quer. Muito obrigado pela participação. Será sempre bem-vindo. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Pedro, suas redes sociais, por favor. Todas elas, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter ou X, né? Pedro Rafael RJ, tudo igual. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima viagem. Um abraço.